Olá, pessoal! Estamos aqui para mais um vídeo sobre previdência rural, benefícios previdenciários. E hoje nós vamos falar do preenchimento da autodeclaração. Isso mesmo. A autodeclaração é a porta de entrada dos benefícios rurais. Então, você tem que saber preencher corretamente a autodeclaração. E eu vou falar aqui dos 5 maiores problemas no preenchimento da autodeclaração. Então, vai lá, a primeira dica. Opa, antes de falar da primeira dica, quero te convidar para se inscrever aqui no canal, ativar o sininho, para estar sempre por dentro de tudo o que acontece em benefícios rurais, de todas as novidades. Para a gente falar da autodeclaração, vou exibir aqui uma para vocês e mostrar os 5 principais problemas da autodeclaração. Então, vamos lá. Qual é o primeiro problema na autodeclaração que nós enfrentamos? O primeiro problema na autodeclaração, talvez pudesse falar aqui de secundários, mas problemas, 5 problemaços. Não saber preencher corretamente os períodos de atividade rural. Por quê? Porque aqui, para quem não estuda benefícios rurais, não é muito habituado, talvez não saiba por que existe 5 linhas ali para preencher. Então, aqui, você vai separar os períodos de atividade rural. Mas, professora, não tem que ser os últimos 15 anos? Não necessariamente. Você pode e deve, em muitos casos, separar os períodos. Então, nesse item, você não deve incluir período de benefício por incapacidade, não deve incluir período de salário maternidade e não deve incluir, como se fosse de atividade rural, período em que a pessoa exerceu atividade urbana por mais de 120 dias. Até 120 dias, coloca aqui. Então, não saber preencher corretamente os períodos é o primeiro problema. O segundo problema é a condição em relação ao imóvel. Não saber o que colocar. E aqui, gente, tem um asterisco que remete para as possibilidades. Então, é como se tivesse que escolher uma dessas opções. Na bem da verdade, na autodeclaração eletrônica, você tem que escolher uma dessas opções. O acampado não se aplica mais, mas as demais hipóteses são as possíveis. Não vou falar aqui do boia fria, que é uma condição totalmente diferente. Vou fazer um vídeo específico sobre o preenchimento da autodeclaração do boia fria. O terceiro ponto, o terceiro erro é quando, por exemplo, um membro do grupo familiar tem atividade urbana e eu coloco essa pessoa como integrante do grupo familiar. Mas esse erro começa aqui. Quando só uma pessoa exerce atividade rural, não é regime de economia familiar, é individualmente. Eu tenho que clicar corretamente aqui. Então, esse é o terceiro erro. O quarto erro é incluir aqui no grupo familiar a pessoa que não exerce atividade rural, que não é segurado especial. Essa pessoa não deve ser incluída aqui. Não deve ser incluída. O quarto erro é aqui incluir ou informar que a pessoa cedeu terras para terceiros, ou melhor dizendo, ler de forma errada esse item 3. Por que eu digo ler de forma errada? É porque esse item 3 está pedindo para informar apenas quando o segurado cedeu terras para alguém. Se ele não cedeu terras para ninguém, não informar. É que aqui a pergunta um pouco induz em erro. Quando pergunta assim, se você for proprietário, posseiro, possuidor, assentado, usufrutuário e houve cessão da terra, informar.
A pessoa lê, se você foi proprietário, posseiro, possuidor, e aqui embaixo ela lê arrendamento, parceria, ameação, comodato. Às vezes a pessoa é arrendatário, parceiro outorgado, ou seja, o que recebe o imóvel, e ela sai preenchendo aqui erroneamente. Então, aqui só vai informar se a pessoa cedeu, não se ela recebeu terras de alguém. E o quinto maior problema, falo aqui dos maiores, o quinto maior problema é, nesse item 3.1, não saber informar os dados da terra. Bom, primeiro ponto aqui, registro do ITR se possuir. Se não possuir, não informar. Então, não é uma informação obrigatória. Antes de eu passar adiante, quero fazer um rápido intervalinho para reiterar o pedido, para você me seguir aqui no canal, clicar ali no sininho para estar sempre por dentro dos novos vídeos e de tudo que acontece em benefícios rurais. Vamos lá. Uma tossezinha aqui, mas não faz mal. Nome da propriedade, também não tem que informar. A partir daqui, as informações são obrigatórias. Município, área total do imóvel e área pertencente ao requerente, nome do proprietário, CPF do proprietário. Ok. O segurado recebeu em parceria 10 hectares de terra e o proprietário tem 100. Quanto é a área total do imóvel? Os 10. Não sei. Esse é um ponto que dá muito problema. Porque muitas vezes se informa a área total do imóvel, quando na verdade está se referindo àquela área que ele está, vamos dizer assim, disponível para ele. Disponível para ele. Então, no caso de parceria, vai informar apenas a área para ele cedida. E desta área cedida, a área aproveitável, a área explorada é, por exemplo, tem 10 hectares, dos 10 hectares, 2 são área de preservação permanente. Então, a área explorada é 8 hectares. Aqui há muita confusão no preenchimento com relação à área do imóvel. E ainda, a própria autodeclaração vai perguntar aqui, no caso de exploração em condomínio, vai pedir que você informe a área pertencente ao condômino, não a área total do imóvel. Explico. Você tem 20 hectares do todo de 200. Então, a própria autodeclaração, o modelo da autodeclaração, orienta você a dizer assim, aqui, a área total do imóvel vai à área dos 20 e não dos 200, no exemplo que eu estava dando. Então, esses são os 5 maiores problemas na autodeclaração. Primeiro, recapitulando, não saber preencher corretamente os períodos. Segundo, não saber o que colocar na condição em relação ao imóvel. Aqui não vai filho de proprietário, esposa de proprietário, a condição em relação ao imóvel é a mesma de todo o grupo familiar. Terceiro, não assinalar corretamente, individualmente, o regime de economia familiar. Quarto, a forma de cessão. E o quinto é os dados da terra não preencher corretamente. Espero que esse vídeo seja útil para o que você precisa e até uma próxima.